Então, compartilhando a tela de vocês aqui, a tela com vocês, aqui eu estou no Moodle da nossa disciplina, tá? Tecnologia dos materiais. Eu estou no meu perfil ainda porque eu quero acessar aqui a entrega das atividades, tá? Da atividade da aula passada, né? De propriedades mecânicas dos materiais. Eu acessei há 1 hora e pouquinho atrás, tinha 21 entregas, deve ter mais entregas agora, né? O pessoal costuma deixar para a última hora, né? Ó, então tem 26 entregas, ok? Como a turma tem 33 alunos frequentes na minha disciplina, que está participando, que está interagindo, então é muito provável que alguns aí ainda não entregaram, tá? Então, se vocês me permitem, no final da aula, eu vou pedir para algumas pessoas permanecerem na sala, tá? No link, para que a gente possa conversar ainda sobre entrega de atividade, tá, gente? Alguns de vocês ainda estão devendo atividade, tá? E isso compromete, né? Vou falar novamente, eu tô me tornando repetitivo, né? Mas eu estou me tornando repetitivo porque eu estou envelhecendo, né? Então faz parte do processo. Quando a gente envelhece, a gente se torna repetitivo e fala a mesma coisa mais de uma vez, né? Então é assim, a entrega da atividade, ela não é simplesmente um requisito de aprendizagem, né? Aliás, o principal requisito da entrega da atividade é realmente a aprendizagem. Só que a entrega da atividade, ela também atende a um outro requisito, que é a frequência, né? Volto a dizer para vocês, eu faço a chamada não pela presença na aula síncrona aqui, né? Porque eu sei que por N motivos, pode ser que um colega ou outro não consiga acessar a aula síncrona por aqui, né? Então eu faço o controle da frequência, eu e outros professores, pela entrega da atividade. Então a entrega da atividade, além de cumprir o importante papel, o principal papel de fixação do conteúdo, também ela é evidência da participação de vocês na aula, tá bom? Então, gente, não pode ficar em débito com a atividade. Eu tenho conversado com muitos de vocês aí via WhatsApp, né? Não só da minha disciplina, mas também das demais disciplinas. Eu sei que o professor Fabrício também tem conversado muito com alguns de vocês, né? Porque o nosso desejo, o nosso objetivo é garantir que todos vocês, de uma forma ou outra, interajam com o curso e não deixe as atividades acumularem, tá? Hoje eu conversava com um colega de vocês que está enrolado, né? Que deixou uma série de atividades acumuladas. Isso é ruim porque vai fazer na pressa, a qualidade não vai sair tão boa e possivelmente por estar fazendo na pressa não vai ter o equilíbrio, a calma necessária para estudar os assuntos e aprender mesmo, né? Aí fica entrega da atividade por entregar, né? Quando na verdade a atividade ela tinha que cumprir, ela tinha que cumprir um papel de aprendizagem, não somente de obrigação, tá bom? Então, gente, muito importante a entrega das atividades. Então, no final da aula eu vou solicitar que alguns permaneçam, tá? Bom, deixa eu voltar Professor, aqui. Oi. só licença um minuto. Boa noite, é o Robson Ô, Rodrigues. Robson, boa noite. Pode falar, Robson. Tudo bem? Eu acabei de adentrar no hotel e mandei já a última atividade de hoje, dá uma conferida, tá? Que agora eu tô em Bauru, mudei o Entende? hotel de Limeira, vim pra cá. Porque você mandou antes das 8, porque no Moodle tá limitado até 19h59. Vamos ver. Sim. Eu tava saindo da Inibra aqui de Bauru, parei antes de entrar no carro e já mandei, Ah, legal, tá? legal. Vamos ver Aí aqui. cheguei agora, eu vou dar uma descansada aqui, que foi pegado hoje das 7 até 7 e pouca ali. Aí daqui a pouco eu entro novamente, tá bom? Só pra... Não, fique em paz aí, a gente tá gravando a aula também, tá bom? Obrigado. Olha, Valeu. perdão,
Na semana passada, o senhor me chamou o nome, aí me atentaram e eu acabei cochilando na bancada da mesinha do hotel. Não, Acho que o senhor falou, não, para comentar alguma coisa de ponte rolante, me perdoa, viu? Não, fica tranquilo, Robson. Robson, deixa eu confirmar aqui, Robson. Peraí. Robson Rodrigues Santana, chegou aqui, tá bom? Correto. Tá bom, muito obrigado. Valeu, até mais. Bom, gente, então, deixa eu voltar aqui ao perfil. Eu vou entrar no perfil de vocês, tá bom? Mudar perfil para estudante, para que vocês possam visualizar aqui no Moodle, aqui na minha tela, o que vocês visualizam no Moodle. Então está aqui, né? Hoje é dia 21/6. Processo metalúrgico, alto forno, fornos elétricos, conversores, transformação do ferro gusa em aço. Opa, nós vamos ver essa atividade hoje, tá? A gente vai estudar um pouquinho, vamos conversar 1 horinha sobre isso, tá? É claro que o assunto é muito amplo, a gente poderia dar um curso só disso, tá bom? Mas a ideia é a gente fazer aí um sobrevoo sobre esse assunto. E aí, o seguinte, semana que vem vocês têm uma folga, tá bom? Então, semana que vem, dia 28/6, nós não temos aula, ok? Então, nós não temos aula. Eu vou deixar uma atividade para vocês hoje, mas essa atividade vocês vão me entregar só daqui a 2 semanas, tá? Então, vocês terão aí um tempo maior para vocês realizarem essa atividade. Tá legal? Bom, então semana que vem não temos aula, só voltamos à aula no dia 5 de julho, tá? Falando lá de diagramas de fase, diagrama de ferro e carbono, tá bom? Bom, a aula de hoje, gente, olha, a aula de hoje é processo siderúrgico. Eu não vou corrigir essa atividade 5, né, de propriedades mecânicas dos materiais, porque tem alguns colegas que não entregaram e eu quero negociar com esses colegas a entrega, tá? Então, por isso que eu não vou fazer a correção hoje. Mas aí na aula do dia 5, a gente faz essa correção, tá bom? Bom, então o que nós temos aqui, gente, na aula de hoje? Olha, processo siderúrgico, material utilizado em aula síncrona, ao vivo, hoje, dia 21/6/21, tá? E aí o seguinte, nós vamos ter aqui uma atividade, né, na verdade não é atividade 4, eu preciso consertar aqui. É atividade 6, palavra cruzada. Só que eu não concluí ainda, tá? Tanto é que se vocês clicarem, ó, ela vem aqui, ó, e dá erro, ó, continuar, tá vendo? Ó, tá vendo? Ela volta para a tela. Por quê? Eu não terminei ainda a configuração dela, tá? Então eu quero, até o final, depois que a gente terminar a aula, eu vou trabalhar um pouquinho nessa configuração. Então, até o final do dia, né, eu quero terminar de postar essa atividade. E aí vocês podem, já a partir de amanhã, fazer a atividade, tá? Embora ela seja para entregar só daqui a 2 semanas, quem for fazê-lo já vai entregando. Ok? Então, a palavra cruzada muito parecida com aquele modelo que a gente fez lá na primeira atividade nossa, né? Na primeira não, na segunda, né? Que a gente fez uma parte de palavra cruzada, tá bom? É bem simplesinha. E aqui nós temos um vídeo do YouTube, esse vídeo que eu tô aberto aqui, ó. Ok? Ó, esse vídeo aqui. Você viu como tudo começou, com os primeiros fornos. Era ativada por foles, movidos a energia hidráulica. Essa energia também movia os martelos usados para bater o metal que saía do forno. É mole? Não devia ser mole. Então, esse vídeo, gente, ele é o vídeo do Telecurso 2000 e a nossa aula está baseada nesse vídeo. Por isso que é bacana. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente conversar aqui, além de vocês terem a aula gravada, vocês também terão o recurso de assistir o vídeo, tá? Porque o vídeo vai reforçar aí tudo aquilo que nós vamos comentar em sala de aula. Um detalhe ou outro, né, não vai estar no vídeo, mas boa parte do que falar no vídeo a gente vai ter abordado em sala de aula aqui na nossa aula. Tudo bem? Beleza? Podemos iniciar, gente? Alguém? Podemos, professor? Sim. Tá bom. Então vamos lá.
Gente, por favor, eu gostaria que vocês me interrompessem, ok? Que vocês perguntassem, né? A aula síncrona, nesse formato, né, remoto, o professor fica um pouco vendido aí, né? Porque a gente não consegue enxergar vocês, a gente não consegue ver a reação de vocês, né? Então a gente não sabe se vocês estão entendendo, se vocês estão atentos à aula, né? Então, por gentileza, interaja, tá? Quem de repente quiser fazer algum questionamento, quiser fazer alguma pergunta e não tiver com o microfone habilitado, aí eu sugiro aí, peço pro Breno, tá, Breno? Pro Breno representar aí na fala esses colegas que só conseguem escrever porque não tem o microfone habilitado. Tudo bem, Ok. gente? Beleza, Breno? Tá bom. Gente, então vamos lá. Bom, é assim, gente. É claro que o modelo da aula por ensino remoto, ele é diferente do modelo da aula se fosse lá no campus presencial, né? Lá no campus a gente interage mais, lá no campus a aula é mais demorada, né? Então é claro que nesse processo todo é a perda, sem dúvida, né? Tanto de conteúdo, de interação, como de relacionamento humano, né? De relações, né? Então, claro que há perda, né? Mas a gente tem que minimizar, né? Isso que a gente está tentando fazer aí, minimizando aí essas perdas, né? Então é assim, eu vou dar um sobrevoo sobre esse assunto. Esse assunto é muito amplo, ele é muito vasto, né? Mas dentro da proposta aqui do nosso curso técnico, a gente vai interagir um pouquinho. Eu só quero situar a vocês, olha só o caminho que nós estamos fazendo, o caminho de conteúdo, a trajetória de aprendizagem que a gente está fazendo. A gente começou o semestre falando de classificação dos materiais, né? Falando lá que os materiais são categorizados ou classificados em 4 grandes grupos, né? Materiais metálicos, materiais cerâmicos, materiais poliméricos e materiais compósitos, né? Falamos lá que o foco do nosso curso seria os materiais metálicos, que são os materiais de construção mecânica, né? Aí, nas semanas seguintes, nós falamos da estrutura atômica dos materiais, né? Falamos lá das estruturas cristalinas, né? CCC, CFC, HC. Falamos lá das ligações iônicas, né? Ligações metálicas, iônicas covalentes, né? Sobretudo as ligações metálicas, que são muito importantes nos metais, né? Aí na aula seguinte falamos de algumas imperfeições que acontecem nesses átomos, né? E verificamos que essas perfeições elas são importantes justamente para permitir a melhoria, né, de característica desses materiais por meio de tratamentos, por meio de submissão de tratamentos térmicos, enfim, né? Depois nós introduzimos um pouquinho, né, a classificação dos aços, classificação dos ferros fundidos. Vimos lá que o aço macio, o aço duro, né? Vimos lá aço 1045, por exemplo, né? Os dois primeiros números, 1 e 0, é aço, o 1 é o aço, o 0 é aço ao carbono. Aí vimos que os dois últimos números, 45, é o percentual de carbono no aço, ou seja, divide por 100, 45 por 100 dá 0,45% de carbono, né? Então a gente estudou um pouquinho lá os tipos de ferro fundido cinzento, que é o mais conhecido, né? Que é aquele ferro fundido que deixa aquele material que deixa a mão toda suja, bastante poroso, né? Então a gente deu um passeio aí falando um pouquinho dos aços e ferro fundidos. E na aula passada a gente conversou um pouquinho a respeito de propriedades mecânicas dos materiais, né?
Aí falamos lá de pelo menos 12 propriedades mecânicas, né? Só que nos detemos a 6 delas, né? Nos detemos lá a dureza, elasticidade, ductilidade, tenacidade, resistência mecânica e resistência à fadiga, né? Então percebam que a gente vem, a gente partiu do geral, ok? A gente partiu do geral, falando um pouquinho de como os materiais se classificam, né? Ainda em estrutura atômica, né? arranjo cristalino do material, ligações dos materiais, a gente ainda aumentou o leque, né? para os demais materiais. Quando a gente chega no capítulo 3, aí a gente começa a falar de imperfeições cristalinas nos materiais metálicos. Aqui a gente já começa a tratar apenas os materiais metálicos. Na sequência, a gente fala de classificação dos aços e ferro-fundidos, que são os dois principais materiais metálicos utilizados na construção mecânica. E aí a gente, na semana passada, a gente fala de propriedades mecânicas dos materiais metálicos, né? Então a gente focou nos materiais metálicos. Então perceba que nós estamos nesse momento do curso tratando especificamente os materiais metálicos, ok? Não há nenhuma abordagem mais dos materiais que não sejam metálicos, né? Dos outros 3 grupos de materiais, das outras 3 classes de materiais. Não há mais abordagem de materiais poliméricos, não há mais abordagem de materiais compósitos, não há mais abordagem de materiais cerâmicos, né? Bom, aí hoje nós vamos falar de processo siderúrgico. Daqui a 2 semanas nós vamos falar de diagrama de fases. Aí mais para frente nós vamos voltar aos materiais que não são metálicos para que a gente comente um pouquinho de cada um deles. Já que no começo do curso, né, a gente só citou, né, aqui nesse primeiro capítulo aqui, né, classificação dos materiais, a gente apenas citou as classes, mas a gente não foi a fundo, a gente não detalhou. Aqui a gente vai detalhar um pouquinho cada um dos 4 materiais, tá bom? Um dos 3, né? Porque a 4ª classe de materiais metálicos a gente está trabalhando exaustivamente, né? Bom, então, gente, hoje a gente continua mergulhando nos materiais metálicos, mas hoje, de uma forma toda particular, nós vamos estudar como é que esses materiais são formados, de onde eles vêm. Ora, se nas semanas anteriores nós estudamos como é que eles se classificam, a aula de hoje a gente está preocupado em olhar como que eles são obtidos, né? Por isso, processo siderúrgico, tá bom? Então, clicando nesse link aqui, vocês vão ter acesso ao documento, ao arquivo. Eu vou usar ele no PowerPoint, que eu acho mais produtivo aqui no PowerPoint, tá bom? Bom, então vamos lá. Processo siderúrgico. Vamos falar um pouquinho aqui do alto forno, da transformação do ferro gusa em aço. Vamos detalhar um pouquinho essas etapas, tá bom? Então vamos lá. Gente, nós realmente somos uma geração privilegiada, né? Apesar de tudo que nós estamos vivendo nesses últimos 15 meses, talvez, 15, 16 meses, né? Desde fevereiro, março do ano passado, nossas vidas têm sido impactadas, né? E eu tenho certeza que isso que nós estamos vivendo é história, né? Os livros vão escrever sobre isso, né? E aí os nossos filhos, né? Os meus filhos já estão vivendo isso, né? Mas quem é mais jovem aí, os filhos e netos vão poder estudar esse tempo da história e
e vão poder dizer, o meu avô viveu isso, né? O meu pai, meu avô viveu isso. Então a gente está vivendo aí uma época bastante diferente da história da humanidade, né? Nesses últimos 16 meses. Mas de qualquer forma, nós estamos no século XXI, nós somos privilegiados, porque nós temos hoje uma série de objetos, de utensílios, que no dia a dia a gente nem dá valor, né? A gente nem dá valor. Mas se a gente for fazer uma reflexão histórica, a gente vai chegar à conclusão que os nossos antepassados, né, os nossos pais, né, não tiveram o privilégio de contar com toda esse ferramental que nós temos hoje, né? Então a tela aqui faz uma pergunta bem simples, né? Você já parou para imaginar um mundo sem coisas simples, como facas, agulhas de costuras, chaves, fechaduras, alfinetes, lâminas de barbear? Gente, tudo isso aí é metal, né? E se não fosse a descoberta do homem de como obter o metal, de como transformar o minério em metal, nós ainda não teríamos esse ferramental à disposição. Então parece até algo ilógico, né, a gente pensar num mundo sem esse ferramental, mas os nossos antepassados, bem antepassados, né, não tinham esse ferramental todo. Por quê? Porque o processo de obtenção dos materiais metálicos não estava no nível de desenvolvimento que nós temos hoje. Então é sobre isso a nossa aula hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre a evolução da siderurgia desde a antiguidade até hoje, né? Que hoje a gente tem o ferro gusa, né? Então vou explicar mais para frente o que é o ferro gusa. Então nossa aula vai tratar isso, né? Como surgiu a siderurgia, ou seja, o processo de obtenção dos aços, desde lá os tempos antigos. A gente vai até 1700 anos antes de Cristo, né? Então a gente vai retroceder praticamente quase 4.000 anos na história, né? Então a gente vai olhar como é que foi a evolução da siderurgia desde a antiguidade até hoje, né? O desenvolvimento do ferro gusa, que é a principal matéria-prima dos materiais metálicos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? E vamos falar também um pouquinho aí da importância do ferro gusa para o ferro fundido e para o aço, né? Porque sem ferro gusa não existe o ferro fundido e nem existe o aço. Então, gente, é muito importante a gente olhar com essa visão histórica, né? Por quê? Porque cerca de 500 anos atrás, não faz muito tempo, né? 500 anos atrás, né? Esses objetos eram considerados como artigos de luxo, ok? Isso acontecia porque o homem usava processos, né, bem rudimentares para produzir o ferro e, consequentemente, os materiais metálicos, ok? Lembrando bem que os materiais metálicos podem ser ferrosos e não ferrosos, ok? Só que é claro, em termos de aplicação mecânica, em termos de construção mecânica, os materiais ferrosos, né, os metais ferrosos, né, eles ocupam aí uma grande gama de aplicação, tá bom? Bom, olha esse olhar histórico. Essa nossa aula hoje, ela se confunde um pouco com aula de tecnologia mecânica, com um pouquinho de aula de história, mas é muito bacana a gente olhar isso. E quando vocês forem assistir o vídeo que eu postei no Moodle, vocês vão ver que bacana as ilustrações que eles colocam, né? Então é assim, alguns conhecimentos tecnológicos que faltava ao homem da antiguidade. Olha só, o homem ele não sabia como obter temperaturas de processamento mais altas. Gente, isso é um problema. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a temperatura de fusão do aço
é 1575 graus. Ou seja, fusão é aquela temperatura que o aço deixa de ser sólido e passa para ser líquido, né? Então, gente, olha só, é 1575. Então, o homem precisava extrair o minério da natureza, colocar numa grande panela, né, e chegar a uma temperatura alta. Mas como? Não tinha tecnologia na época para isso, né? Então, o grande desafio do homem, né, Professor, seria 1575 graus Celsius. Sim, correto? graus Celsius, exatamente. Ah, tá, beleza. 1575 graus Celsius, né? Uma temperatura gigantesca, que há 4.000 anos atrás o homem não tinha tecnologia para isso. Hoje nós temos, a gente vai conversar sobre isso, né? Então, um dos conhecimentos que faltava ao homem era como obter altas temperaturas, tá? Outra coisa era como controlar a quantidade de carbono no ferro. Gente, vocês lembram das aulas anteriores? Olha aqui, ó, deixa eu pegar aqui o laserzinho para apontar para vocês apontar, para vocês verem, ó. Olha aqui, ó, vocês estão vendo? Olha o percentual de carbono no material metálico. De 0,008 até 2,14% de carbono, o material é aço. Acima de 2,14 até 6,7 aproximadamente, o material é ferro fundido. Então, gente, é muito importante esse conhecimento de controlar a quantidade de carbono no ferro, né? Por quê? Porque a quantidade de carbono no ferro diz se ele é aço ou se ele é ferro fundido, ok? Então o homem, né, claro, quase 4.000 anos atrás, não tinha domínio dessa técnica, não sabia como fazer isso, ok? E outro conhecimento tecnológico. O homem não sabia como fazer o ferro sair líquido do forno, sem dúvida. Até mesmo porque não dominava, não sabia como obter altas temperaturas. Então, consequentemente, as temperaturas eram baixas, o minério não saía líquido, o minério saía meio pastoso, né? Aí o homem tinha que trabalhar isso com ferramentas manuais. A gente já vai ver já. Então, gente, eram essas grandes dificuldades, né, iniciais, né? Dificuldade de obter altas temperaturas para o processamento do minério, a dificuldade de como controlar a quantidade de carbono que ia no ferro, né? E como fazer esse ferro sair líquido, né? Porque não tinha forno, não tinha controle nenhum. Então esses eram os grandes desafios na época. Então olha só, nós podemos dividir, gente, a história da fundição, tá? A gente pode dividir a história da fundição em 4 períodos, ok? 4 períodos. É essa a ideia mesmo que eu quero discutir com vocês. É dividir a história da fundição, dividir a história do processo siderúrgico em 4 etapas, em 4 grandes momentos, né? O primeiro momento que a gente poderia considerar como processo de desenvolvimento da fundição ou do processo siderúrgico foi o que a gente chama do buraco, né, do forno sendo utilizado em buraco, na terra, né? Então, olha só, olha o que diz aí, né? Para poder fabricar o ferro fundido e o aço, você precisa do ferro gusa. Gente, essa informação é importante. Mais para frente eu vou explicar e vou conceituar o que é o ferro gusa. Mas para adiantar, o ferro gusa, ele é, na verdade, a matéria-prima
do aço e do ferro fundido, ok? Mais para frente a gente melhora essa definição. Então o ferro gusa, ele é a matéria-prima, né, para se produzir, para se fabricar o ferro fundido e o aço, ok? Então o que é o ferro gusa? Ele fala um pouquinho aí, ó. É um material duro e quebradiço, formado por uma liga de ferro e carbono com alto teor, ou seja, uma grande quantidade de carbono, um pouco de silício, um pouco de manganês, um pouco de fósforo, um pouco de enxofre. Gente, interessante que, se vocês observarem, é a mesma composição do aço. Então, o ferro gusa tem basicamente a mesma composição do aço. É verdade. A diferença vai ser os percentuais aí que vão variar, principalmente os percentuais de carbono, tá bom? Bom, então o que é o ferro gusa? O ferro gusa é a matéria-prima tanto para o aço quanto para o ferro fundido, tá bom? Bom, prosseguindo. Próxima tela, nossa. Aqui em cima, né, eu trago lá os percentuais de carbono, tanto no aço quanto no ferro fundido. E aqui diz o seguinte, gente, que o grande problema tecnológico que envolve a fabricação do gusa, que é matéria-prima para o aço e para o ferro fundido, né? O grande problema que envolve essa fabricação do gusa é a obtenção de altas temperaturas. Por quê, gente? Porque é em alta temperatura que o carbono, o C, né, o carbono, ele combina com o ferro, ok? E lembrando bem que o aço e o ferro fundido é ferro mais carbono. Então só é possível a combinação ou absorção do carbono, né, no gusa, né, na matéria-prima do aço e do ferro, se houver aí a absorção, se houver aí o trabalho de alta temperatura. E como um dos grandes desafios tecnológicos para a obtenção do processo siderúrgico na ocasião eram as altas temperaturas, né? Então era o grande desafio mesmo a produção de aço e ferro fundido, né? E aí começa um pouco da história, tá? Um povo chamado hitita, olha só, esse povo, gente, hitita, é um povo que vivia numa região chamada Cáucaso, né? Essa região era uma região lá da Europa Oriental e Ásia. Hoje é uma região próxima lá da Turquia, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, né? São países lá da Europa Oriental. Tanto é que é interessante a Turquia, não sei se vocês sabem, a Turquia ela fica em 2 continentes, né? Boa parte da Turquia está no continente europeu, mas tem uma parte que eu não sei dizer, tem uma parte da Turquia que está na Ásia, né? Então, esse povo Cáucaso era esse povo para esse lado aí, tá? Esse povo aí da Europa Oriental, próximo à Ásia, aí, Turquia, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, tá bom? Então, esse povo, gente, chamado hitita, né? Eles foram pioneiros na exploração do ferro. Por quê? Porque o ferro, ele é um minério. Se é um minério, ele é encontrado na natureza, em forma de rocha, de jazidas, né? Jazigas. Então, quer dizer, ele é encontrado na natureza, ok? Então, há cerca de 4.000 anos atrás, nessa região do planeta, né? Nessa Europa Oriental, se achava esse minério,
né? Então esse povo, eles foram os primeiros a explorar, né, esse minério. E como que eles faziam, né, para poder explorar esse minério? É conforme a figura que está mostrando, ó. Então eles faziam o seguinte, ó. Eles faziam buracos no chão, ok? Faziam buracos no chão e jogavam lá o minério, né? E jogava também carvão vegetal. O que é o carvão vegetal, né, gente? O carvão vegetal é a cinza da queima de madeira, né? A cinza da queima de madeira gera o que a gente chama de carvão vegetal, ok? Então eles misturavam, né? Eles misturavam esse minério e misturavam madeira, né? E tacava fogo, ok? E jogava fogo, tá? Fazia um buraco no chão e dentro desse buraco ele jogava essa mistura aí de minério e mais carvão, né? Quer dizer, a madeira queimada, né? E aí, né, gente? Era um processo bem, sem dúvida, bem rudimentar, mas era o que se tinha. Mas era o que se tinha na época, né? Então, por isso que alguns historiadores chamam essa etapa do processo histórico siderúrgico, né? Chamam de buraco dos hititas, né? Por que buraco dos hititas? Porque a forma como esse povo obtinha de forma rudimentar os materiais metálicos, o aço, o ferro fundido, era justamente por meio de um buraco, né, que se fazia no solo, e aí se jogava o minério e mais essa madeira queimada, tá bom? Esse carvão vegetal, tá? Bom, pois não, gente? Alguém quer falar? Eu, professor, desculpa interromper. Até hoje eu vejo alguns vídeos que eu sou meio fissurada por esse ponto de fórmula, né? Muitas pessoas ainda usam esse método para, como eu posso dizer, para ponto do ferro, né? O Sabrina, o seu áudio está muito ruim. Vê se você mexe alguma coisa aí. Que tá Deixa eu ver contigo, peraí. Eu não tô conseguindo entender direito. Fala de novo para ver. Tá muito alto, o Samuel tá falando aqui que tá muito alto. Tenta baixar um pouco para ver. Agora melhora. Opa, melhorou. O microfone fica melhor. Pode falar, Sabrina. Eu vejo alguns vídeos de forja onde o pessoal costuma fazer ainda desse método, né, dos hititas, para ponto do aço, para colocar o ponto certo no aço, no caso. Então, é isso mesmo? Eu tô entendendo. Na verdade, não é bem esse método, né? É o que a gente chama, até na próxima etapa eu vou falar sobre isso. É uma espécie de forno enterrado no solo, né? Há uns anos atrás, eu fiz um trabalho numa empresa, tem muito tempo, tem quase uns 20 anos atrás, né? Eu conheci uma empresa lá em Diadema, né? Quem conhece Diadema, tem uma avenida muito... Acho que é a principal avenida de Diadema, chamada Avenida QPC, né? Então tem uma empresa grande, não sei se tem ainda, né? Porque faz tanto tempo, mas tinha uma empresa muito grande lá, chamada Uniforja, que era uma empresa de fundição, né? Uma grande empresa de fundição, né? E eu tive nessa empresa, mas só 20 anos, né, atrás. Eles tinham esse forno que você está falando aí, né? Um forno que é enterrado no solo, né? Mas é claro que tinha um pouco de tecnologia, sim. Vou até falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas não é como hoje os fornos são. Hoje os fornos são fornos elevados, né? A gás, elevado, não tem nada a ver. A gás, a eletricidade, e são fornos de 40 metros de altura, 50 metros de altura, com uma produção diária na ordem aí de, sei lá, 8 mil toneladas, 10 mil toneladas. Então hoje realmente o contexto é outro, né? Mas eu acho que existe ainda empresas mais antigas
que tem fornos bem rudimentares, inclusive nesse modelo que você falou, que é uma espécie de forno semi-enterrado no solo, entendeu? Mas aí eles têm todo o sistema de insuflação de ar, né? Porque uma das grandes questões no forno é justamente o ar para poder gerar a redução do oxigênio e também a adição do carbono na liga, né? Então a insuflação de ar é muito importante. Então é importante quem faz churrasco aqui, né? Porque o ar aumenta a combustão. Quando a gente faz churrasco, a gente está na churrasqueirazinha lá, a gente não fica... Não comenta não, professor, que eu estou aqui falando com você de olho na carne que está assando. Então, pois é, a gente fica abanando lá as cinzas, né? O carvão. Por quê? Porque justamente o oxigênio, né? O oxigênio que a gente produz quando a gente abana o carvão, né? Ele que é responsável pelo aumento da combustão, pelo aumento da queima, né? Então, um dos segredos do alto forno está justamente na insuflação, ou seja, jogar oxigênio dentro do forno para aumentar a combustão e aumentar o percentual de carbono na liga. Entendeu? Entendi. Beleza? Ótimo. Bom, gente, então é o seguinte. Primeira etapa, né, da história dos fornos, da indústria siderúrgica, né, foi justamente aí o buraco dos hititas, ok? Aproximadamente 1700 anos antes de Cristo, tá bom? A segunda etapa importante na história aí da obtenção do aço, do ferro fundido e a própria história da fundição, né? Foi o desenvolvimento de um forno, como eu disse agora há pouco, semi-enterrado, né? Olha que interessante. Esse forno semi-enterrado, né, ele já não era simplesmente um buraco no chão, ok? Ele era uma estrutura, né? Até tem uma figura aqui bem rudimentar que mostra, tá vendo? Ó? Então deixa eu até verificar se eu consigo mostrar aqui com o laser para vocês, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Então tá mostrando aqui o camarada mexendo aqui a solução líquida, né? Então você tem um forno aqui que metade dele está para baixo do solo e metade dele está para cima, né? Tem um recipiente aí, né? Metade dele está enterrado e metade dele está para cima do nível de solo. Então é o que chamava aí de forno semi-enterrado. Ah, gente, só um detalhe, né? Os hititas, eles foram grandes fabricantes de armas, né? Por quê? Porque eles usavam na época, a tecnologia revolucionária, né? Para fabricar armas, né? Para nós hoje, depois de observar tantos séculos a evolução, para nós hoje é rudimentar, né? Só que para eles na época era bastante tecnológico o processo, né? Então eles foram grandes fabricantes de armas, né? Tanto armas de guerra quanto armas de caça, né? Bom, então nessa segunda etapa desse histórico de evolução dos fornos, né? A gente tem aí o forno semi-enterrado, né? Então o que ele diz aqui, né? Ó, a próxima etapa foi o desenvolvimento de um forno semi-enterrado, onde se colocavam, olha que interessante, camadas do minério de ferro. Então se colocava o minério bruto extraído da natureza, né? Uma camada sólida disso, né? Depois se colocava uma camadinha de carvão, né? Que era madeira queimada, né? Onde era soprado o ar, né? Gente, soprado o ar por meio de um fole manual, né? Muito parecido com o que a gente faz no churrasco, né? E é claro que essa insuflação de ar, embora manual, rudimentar, né, aumentava sim o processo de combustão, tá bom? Beleza? Bom, a gente já começa agora
partindo para uma terceira etapa do processo aí de evolução dos fornos e todo o processo siderúrgico, né? Agora a gente já está, gente, ó, no século XIV, depois de Cristo, né? A gente saiu lá de 1700 anos antes de Cristo, fomos lá para uns 500 anos antes de Cristo, com os fornos semi-enterrados, e agora nós estamos falando aí do século XIV, principalmente na Europa, né? Então, os fornos tinham se tornado altos, ou seja, né, eles já não estavam mais enterrados, eles eram construídos de metal, de estrutura, né, então eles estavam altos, já se havia, né, uma condição de soprar o oxigênio dentro do forno, isso é importantíssimo, né, e a temperatura de queima desse minério aumentou muito, né? Claro que não está nos níveis de hoje, né? Aquilo que eu disse para vocês, que a temperatura de fusão do aço é em torno de 1575 graus, né? Onde o aço passa do estado sólido para o estado líquido. É claro que não está nesse nível ainda, ou não estava nesse nível ainda, mas essa temperatura de queima, de combustão, aumentou muito. E aí, a alta temperatura permite que o minério de ferro absorva o carbono, ok? E aí, por meio da temperatura, essa nova mistura, essa nova composição de ferro e carbono, já era possível sair líquida do forno. Olha que bacana isso, olha que evolução, né? Lembrando, deixa eu voltar aqui, ó, lá com os hititas. Lá com os hititas, olha o desafio. Os hititas, né? Não sabia como, ele, o povo hitita, não sabia como obter temperaturas de processamento mais alta e não sabia como o ferro sair líquido do forno. Então percebam que, né, praticamente 3.000 anos depois, né, a gente já domina essa técnica, né? Os fornos já tinham se tornado altos, né? A condição de insuflar oxigênio no forno já estava meio que resolvida, né? A temperatura de combustão aumentou muito, né? Finalmente o minério, né, saía líquido do forno, tá? Gente, na Europa, né? Por que na Europa, né? É importante isso, né? A gente está falando no século XIV, né? Então a gente está falando de 1401 até 1500. Praticamente o Brasil ainda não havia sido descoberto, né? Então perceba que toda a história de desenvolvimento do processo de fundição, desenvolvimento dos fornos, desenvolvimento da obtenção do aço, do ferro fundido, foi todo na Europa. Então começou lá 1700 anos antes de Cristo, na parte oriental da Europa, divisa lá com a Ásia, né, com o povo Cáucaso. Depois, né, na Grécia, né, por volta do ano 1100. Depois na região da Áustria. O vídeo fala um pouco sobre isso. E por último na Itália, né? Na Itália, depois na Europa Central, né? Espanha, França, Suíça, onde hoje é Espanha, França, Suíça, né? Então todo o desenvolvimento do processo siderúrgico se deu realmente na Europa, né? Se deu realmente na Europa. E aí, gente, olha só, olha a grande sacada, né? Essa fase 3 é a fase que a gente chama de elevação do forno, ou das cubas, né, do forno, né, do recipiente do forno, acima do solo. Enquanto que a primeira fase é o buraco dos hititas, a segunda fase é o forno semi-enterrado, essa terceira fase ela trata justamente da elevação do forno, ou das cubas, né, dessa região do forno, acima do
do solo, né? E aí tem um detalhe interessante, a combustão, como já era realizada a queima do minério nessa época, né? Já era movida por energia hidráulica. Olha que interessante, gente. Isso no século XIV. Energia hidráulica de água, né? Vocês sabem, né? Então, por meio da energia hidráulica, né, era possível gerar energia para aumentar essa queima, essa combustão, né? E também, olha que interessante, por meio de energia hidráulica, também era possível utilizar martelos, né, para conformar esses metais que saíam desses fornos, né? Então realmente foi uma grande evolução, né? Aí o texto diz aqui, ó, esse produto que sai do forno ainda, né, ainda um pouco duro e quebradiço, né, poderia ser derretido novamente com mais facilidade, vamos falar sobre isso já já, e vazado em moldes, surgia então o alto forno e a fundição. Olha que interessante, gente. Então a gente está olhando todo o processo histórico, né, de geração ou de criação do processo de fundição e dos fornos, né? E aí a gente verifica o seguinte, que apenas na terceira fase, ou no terceiro momento desse histórico todo, que a gente chama de elevação das cubas, se chama esse processo de processo de fundição, né? Por quê? Porque já tem características aí de fundição, né? Já tem características, né, de material fundido, ou seja, de material submetido a altíssimas temperaturas, que pode sair líquido, né? E uma vez líquido, esse material, ele pode ser, essa substância, né, ela pode ser vazada em moldes, pode ser colocada em moldes. Mas espera aí, ainda não é o final, né? Ainda não é o final, né? O homem descobre. Tá travando. Alguém quer falar, gente? Posso prosseguir? O homem descobre, né, uma forma de insuflar o ar, ou seja, por meio até de sistema hidráulico, né, é possível aí uma melhor condição de insuflação de ar. O homem consegue temperaturas mais altas, né? O homem consegue, por meio de insuflação de ar, temperaturas mais altas, a absorção do carbono, né? Então o minério absorve o carbono. E o homem consegue o ferro saindo líquido do forno, né? Então realmente aqui começa a fundição e começa o alto forno, tá? Então aqui tem uma imagem, mostrando, ó, essa região aqui do forno, né? Que é o que a gente chama de cuba inferior, né? Então essa região aqui, ó, saindo ferro gusa, tá vendo? Olha como ele sai, gente, né? Ele sai a altíssima temperatura e sai totalmente líquido, tá bom? Então é uma vista ampliada aí de um alto forno, tá? Então percebam, gente, que o processo de fundição veio evoluindo ao longo da história até chegar no século XIV na Europa, né? E oficialmente, né, os registros tratam esse período da história como o período que nasceu a fundição e nasceu o processo siderúrgico, nasceu o alto forno, né? E aí tem uma informação bem bacana aqui, ó. Produção do ferro gusa, né? Então, com o desenvolvimento dos processos de eliminação ou redução, né, do excesso de carbono, o alto forno aumentou a produção do aço, introduziu novos processos, vou falar sobre isso já, criou novos produtos e novas necessidades. Então, gente, se existe algo que o alto forno
ele produziu, ele gerou, foi o aumento da produtividade. É claro, né? É lógico. Se a gente olhar lá no primeiro momento com o buraco dos hititas, né? Lá no primeiro momento, né? Aqui com o buraco dos hititas, ou no segundo momento, com a elevação das cubas, né? Realmente a produtividade era muito baixa, né? Então, com o advento dos altos fornos, né? Então, aumentou-se muito a produtividade. Era possível, né, fundir, né, muitos materiais. Era possível produzir grandes quantidades de metais, né, ferro fundido, aço, a partir do processo de fundição e obtenção do ferro gusa, tá? Bom, aí ele fala aqui, né, ó, então aumentou a produtividade e aí permitiu também, gente, o surgimento de novos processos de produção. Então a fundição, se vocês olharem nas aulas anteriores que a gente falou, a fundição é considerada como um processo siderúrgico, ok? Como um processo siderúrgico. Mas por meio da fundição foi possível introduzir novos processos também de fabricação, como a trefilação e a laminação, né? Trefilação e laminação não são processos siderúrgicos, mas são processos mecânicos. Por quê? Porque para trefilar a gente precisa de barra cilíndrica, né? E para laminar a gente precisa de chapas, né? Então, com o surgimento do alto forno, né, foi possível você produzir materiais aí em vários formatos, né? Então está mostrando aqui, né, ó, materiais, ó, produtos acabados, né, em vários formatos, desde barras, passando por chapas, passando por perfis retangulares, quadrados, cilíndricos, né? Então isso permitiu aí à indústria uma série de vantagens aí na adoção de outros processos de fabricação, tá bom? Bom, é o que ele fala aqui, né? Ó, o alto forno aumentou a produção do aço, introduziu novos processos de fabricação, trefilação e laminação, e criou novos produtos e novas necessidades. Aqui ele fala um pouquinho, né, gente, do que é um processo de laminação, né? Então interessante, né? Ele fala um pouquinho aqui o que é o processo de laminação. Então a gente tem aqui, né, ó, um carretel, os dois carretéis, e a gente tem aqui os dois cilindros, né? Então você entra com a chapa aqui, né? E esses cilindros de desbaste que a gente chama, né? Cilindros desbastadores, eles vão reconformando o material, redistribuindo a massa do material. Interessante que assim como na trefilação, a laminação também, né? Você não perde material, você só arranja molecularmente os materiais, ok? Bom, gente, até aí tudo bem? Alguém quer fazer alguma intervenção? Quer fazer alguma pergunta? Não, professor, tá tranquilo. Tranquilo? Tá tranquilo até aqui, professor. Beleza. Bom, gente, só que aí nós temos um problema. Que mesmo no século XIV, com o desenvolvimento de novas tecnologias para o forno, a gente começou a ter problema. Por quê? Porque começou a se fabricar muito material metálico. E o carvão que era utilizado era o carvão vegetal, ou seja, era o carvão de árvores, né? Era o carvão da queima da madeira. E é claro que ambientalmente isso não é recomendado, né? Porque a gente tem um sério problema ecológico, né? E já na época era assim, né? Então começou a faltar madeira para a produção do carvão vegetal. E aí, gente, olha que interessante. No século XVIII, quer dizer,
há cerca de 300 anos atrás, aproximadamente, na Inglaterra, de novo na Europa. Mas aí por que na Inglaterra? Porque as primeiras indústrias na Europa começaram a surgir na Inglaterra. Por isso que é interessante a gente estudar a história, né? Porque a gente entende vários pontos da evolução da tecnologia, a gente consegue entender pela história. Então, no século XVIII, lá de 1700 a 1800, começaram a surgir as primeiras indústrias, né, na Inglaterra, né? O famoso êxodo rural, né? Que se a gente for estudar a história, a gente vai ver que tem um período da história europeia que chama de êxodo rural, ou seja, as pessoas começaram a sair do campo para ir procurar trabalho nas cidades, né? E aí, na Inglaterra, que foi praticamente o berço da industrialização, começou a ter problema, né? Por quê? Porque não tinha muita madeira para poder queimar e a partir da queima da madeira ter o carvão vegetal, né? E aí se buscou alternativas para substituir esse carvão vegetal, né? E aí surgiu o que a gente chama de coque, né? O que é o coque? O coque, gente, é um carvão mineral. Poxa, tudo que é minério vem da natureza, né? Tudo que é mineral é encontrado na natureza, tá? Então esse coque, ele foi descoberto que poderia ser utilizado ao extraí-lo da natureza, né? Ele poderia ser destilado, né? Rapidamente, só para a gente não entrar em muitos detalhes, né? Destilação é quando a gente você tem duas substâncias homogêneas, né? E você consegue, quimicamente falando, separar uma dessas substâncias, né? Então, por meio de destilação, então se conseguiu obter esse carvão mineral e ele substituiu o carvão vegetal. Por quê? Tanto o carvão vegetal quanto agora o carvão mineral, ou chamado coque, eles se comportam, gente, como combustível para produzir o ferro-gusa. Ou seja, eles alimentam a queima. Então, sem o coque, ou sem o carvão mineral, ou sem o carvão vegetal lá atrás, não haveria o combustível, não haveria queima, tá? Então, por isso que esse coque ele tem uma função muito importante. Então, hoje, gente, os fornos, tá? Podem ter aí 35, 40 metros de altura, né? E hoje esses alto forno que a gente fala, né? Eles ficam dentro de grandes complexos industriais, né? Usinas siderúrgicas, né? Ok? E ele é o principal equipamento, né? Na usina siderúrgica, né? E aqui tem um dado que eu não sou muito da área de fundição, né? Mas eu acho até que devem ter fornos que produzem até mais, né? Ele está dizendo que a capacidade de produção está em torno de 8.000 toneladas dia. Gente, é muita coisa, né? Então, um forno que produz 8.000 toneladas dia, né? De ferro-gusa. Veja bem, de ferro-gusa, não é ainda o ferro ou o aço, né? É o ferro-gusa ainda. É a primeira fusão que a gente fala, né? É a primeira vez que o minério vai para o forno. Aí depois de ferro-gusa ele pode virar ou aço ou ferro fundido, ok? Mas, gente, 8.000 toneladas. É muito, né? 8.000 toneladas. Coisa pra caramba. Vamos fazer uma conta rápida. Aqueles caminhões de 20 toneladas. Aqueles caminhões de 20... não tem aqueles caminhões de 20 toneladas? Né? Que andam aí nas nossas rodovias, transportando né, produtos aí de um lugar para o outro. Então você pega 8.000 divide por 20. Dá quanto? 8.000 dá 400, não dá?
Isso. 8.000 dividido por 20. Dá 400 caminhões daqueles, né? Todos carregados com ferro gusa, né? Todos os dias saindo numa fábrica. Você é doido, é muita coisa. Todos os dias, né? Isso de um forno só, né? Então, para vocês verem a capacidade. Gente, o Brasil, eu não sei precisar para vocês qual que é a posição, mas o Brasil é um dos 5 ou 6 países que mais produz minério de ferro no mundo, ok? Que mais produz aço e ferro fundido no mundo. Sim. Oi? Acho que ele tá no ranking entre os 6, professor. Eu não sei qual posição também não, mas eu acho que tá no ranking entre os 6. Isso. Tem alguém que tá com o microfone aberto aí? Quer falar além da Sabrina? Não? Eu acho que é isso, Sabrina. Precisaria dar dar um Google aí, tá? Se alguém tiver um computador aí, dá um Google aí para ver. Mas eu acho que é o 5º ou 6º país que mais produz minérios de ferro, sabe? Realmente. E o aço, né, gente? O aço é uma commodities, né? Então, quer dizer, o aço commodities é um produto que você consegue medir a riqueza do país, né? Então, quanto mais rico o país, mais commodities ele produz, né? Então, o Brasil é um país bastante destacado aí na produção do minério de ferro, tá bom? Então, gente, um forno desse gigante por dia, né? Ele produz aí ferro gusa suficiente para encher 400 caminhões, tá bom? Bom, aqui ele mostra uma espécie de uma planta, né? Uma planta de uma siderúrgica, né? E aí ele mostra o fluxo, né? O fluxo da produção do ferro fundido, tá bom? Ok? Tá? O ferro fundido não, do ferro gusa, né? Tanto ferro fundido quanto aço. Então ele mostra aqui desde... Eu dei uma pesquisada aqui e tá falando que a Austrália, Brasil e China são os maiores produtores mundiais de minério de ferro. É isso aí. Austrália, Brasil e... China. China, beleza. China, beleza. A Austrália me surpreende, viu? Porque a Austrália é um país de, sei lá, de 10 milhões de habitantes, né? A China, professor, ela lidera em torno de 15... Eu nem sei ler esse número, 15 trilhões. Deixa eu copiar. Porque eu acho que eu não sei ler esse número. Tem quantos zeros? Tem 9 zeros? Copia aí. São 6 zeros. 6 zeros? Milhões, então. Bilhões. Então são 15 milhões de toneladas de ferro. Anualmente, no caso. 15 milhões de toneladas de ferro. Nossa. Muita coisa. 15 milhões de toneladas. Ó, aí você pega, 1 tonelada não são 1.000 quilos? Não Sim. são? São, né, gente? Correto. Então você pega 15 milhões, multiplica por 1.000, dá 15 trilhões de quilos. É um troço assim gigantesco, né? Aí os maiores produtores de ferro da América são o Brasil e a Venezuela. Sim. Não, o Brasil realmente é bem destacado mesmo. Bem destacado. Ótimo. Obrigado aí, Breno, pela pesquisa, tá bom? Nada. Beleza. Vamos prosseguir. Então aqui, gente, mostra um pouquinho aí, né, desse fluxo aí, né, do processo, né? Desde o minério, né, até o alto forno, tá bom? Então depois, com esse slide, vocês dão uma olhadinha com mais calma, tá? Bom, gente, vamos falar um pouquinho da produção do ferro gusa, né? Então, o que é o ferro gusa? O ferro gusa, gente, é o que a gente chama de minério de primeira fusão. Ou seja, você colocou o minério de ferro no forno, né? Colocou o coque, né? O carvão mineral no forno, né? Ligou o forno, insuflou ar no forno, né? Saiu a temperatura de fusão, né? Essa primeira fusão que sai, né? Líquido, é o ferro gusa, tá? Aí esse ferro gusa, então ele é o produto de quem? Ele é o produto do minério de ferro, do carvão.
Aí eu falei lá falei ainda do processo de insuflação de ar, mas também vai uns elementos que a gente chama de fundentes. O que é o fundente? Então vamos lá. Ó, o carvão é para acelerar a queima, né? O fundente é para, como o próprio nome diz, para fundir, né, as moléculas de carbono e oxigênio, né, eliminar o oxigênio no minério, tá bom? Então o que vai no grande panelão aí do forno, né? Vai o minério de ferro, vai o coque, né, o carvão coque, e vai esses elementos fundentes, tá? Que geralmente são líquidos, tá? Então olha aqui o desenho do forno. Então esse desenho do forno, gente, ele tem basicamente 3 grandes regiões, tá? Então o forno ele é composto por 3 grandes zonas, né? A primeira aqui, ó, aqui em cima. O forno é alimentado, tá vendo? Ele é alimentado aqui por cima, tá vendo? Ó? Então entra aqui o minério de ferro, o carvão e os fundentes entram aqui por cima, né? A gente tem a região da cuba, onde é efetivamente que acontece todo o processo de transformação, né? de fundição desse minério, né? Aí a gente tem uma segunda região que a gente chama de rampa, que é por onde as impurezas, né, os elementos mais pesados começam a ser depositados. E a gente tem por último o cadinho. O cadinho é praticamente a saída desse coque, né, desse metal de primeira fusão, tá bom? Então, resumidamente, são 3 grandes regiões no alto forno: o cadinho, a rampa, né, e a cuba, ou de cima para baixo, né? A cuba, a rampa e o cadinho. Gente, a cuba ela pode ocupar até cerca de 2/3 do forno, tá bom? Ela é realmente a parte mais importante do forno. É onde acontece a queima, né? A gente brinca o seguinte, né? Se o forno é a cozinha de uma siderúrgica, né? Se o forno é a cozinha de uma siderúrgica, a cuba são as bocas desse forno, né? Ou seja, as bocas desse fogão, é onde realmente acontece o processo de queima, o processo de obtenção do ferro gusa, tá? Bom, nós olhamos o forno, né, de fora, né, mostrando aí os elementos que o compõem. Agora é o seguinte, rapidamente, o que acontece dentro do forno, né? Bem legal essa abordagem. O que acontece dentro do forno? Então vamos lá? Então vamos olhar com calma, vamos ver aí alguns fenômenos químicos que acontecem dentro do forno. Gente, tudo isso é química, tá bom? A gente não vai entrar em detalhes, mas tudo que acontece dentro do forno é efetivamente um processo químico. Então olha só, os óxidos de ferro, tá? Ó, FeO3, isso aqui na simbologia significa óxido de ferro. Os óxidos de ferro sofrem redução, ou seja, o oxigênio é eliminado do minério de ferro. Ô, gente, olha que importante isso. Quando o minério de ferro ele é extraído da natureza, ele vem da natureza cheio de impurezas. A gente já falou isso em algumas aulas, né? Ele vem lá com silício, manganês, enxofre, fósforo, vem com uma série de impurezas. Só que ele vem com oxigênio também da natureza, não tem como, né? Tudo que está na natureza tem oxigênio, né? Tanto é que se você deixar uma barra de ferro no tempo, né, há o fenômeno de oxidação. O que é oxidação, né? É a reação do oxigênio com a umidade, né? Então enferruja, né? Então essa redução no forno é a redução e até eliminação
desse oxigênio que estava no minério originalmente, né, quando foi extraído, tá? Olha aqui outra coisa importante. As impurezas do minério se derretem. Quais são as impurezas? A gente já falou sobre isso: enxofre, fósforo, manganês e silício. E quando as impurezas derretem, elas descem, né? Elas vêm aqui, elas vêm para a rampa. Então elas descem rapidamente, né? Então elimina as impurezas desse ferro gusa. Só que é interessante que essas impurezas são eliminadas, mas não totalmente, tá? O ferro gusa continua com impurezas, Então há uma eliminação, mas não por completo, porque continua ainda com impurezas, tá? Outra, o gusa se funde, quer dizer, o ferro de primeira fusão se derrete. Então, gente, o que é o gusa, então? É o minério de ferro derretido, né? Ou chamado minério de ferro de primeira fusão. Vocês vão entender já já porque ele se refere ao gusa como ferro de primeira fusão, tá? O que mais acontece dentro do forno? O ferro sofre carbonetação. Opa! O que é isso? Por meio da insuflação de ar, por meio lá do fólen de ar que lá 1700 anos antes de Cristo com os hititas era realizado manualmente, hoje já é realizado de maneira bem tecnológica, né? Então essa insuflação do ar, né? O carbono da atmosfera, né? É incorporado ao ferro fundido. Então acontece o que a gente chama de carbonetação. Olha que bacana. Se por um lado há redução de oxigênio, né, há o que a gente chama de redução de oxigênio ou eliminação, né, por outro lado há carbonetação. Ou seja, sai oxigênio do minério, mas ele recebe carbono. Ok? Alguns elementos são parcialmente reduzidos. Então, silício, manganês, enxofre e fósforo, nós comentamos que são impurezas originalmente, né? Eles são aqui reduzidos. Veja bem, gente, o termo que eles são reduzidos, eles não são eliminados. Isso é importante, né? Reduzidos sim, eliminados não. Tá bom? Bom, então todos esses fenômenos que acontecem dentro do forno, gente, não é mágica. É claro que a gente não estudou isso com detalhes, né? Porque são reações químicas que acontecem. Daria até para escrever essas reações químicas, fazer o balanceamento dessas reações químicas. Isso no curso de engenharia a gente faz, mas no curso técnico a gente só fica nesse nível de conhecimento teórico mesmo, né? Então tudo isso que acontece dentro do forno não é mágica, né, gente? Não existe mágica alguma, né? São apenas reações químicas provocadas por alta temperatura. Gente, aqueceu, nada permanece igual à ação da temperatura. Então, toda vez que você aquece uma substância, um material, né, seja sólido, líquido, toda vez que sofre a ação da temperatura, você efetivamente modifica. Não tem jeito, efetivamente modifica, né? Então isso não é mágica, são apenas reações químicas que são provocadas aí por altas temperaturas, ok? Isso quer dizer que enquanto o gás redutor resultante da combustão sobe, a carga sólida vai descendo. Olha o que ele falou aqui, gente. Deixa eu pegar aqui o desenho aqui do forno, né? Enquanto que o gás provocado pela queima aqui do minério sobe, né? Vai para a atmosfera, né? A queima do minério, né? Que agora está semissólido líquido, desce, ok? Tá? Então vejam só
Vejam só a reação que acontece dentro do forno, tá bom? Por conta dessas movimentações, né, por conta de todos esses movimentos, né, ou seja, gás sobe e semissólido ou líquido desce, né, 3 zonas aparecem dentro do forno, tá? 3 regiões, né? A região onde acontece o pré-aquecimento do minério e a redução ou eliminação do oxigênio, né? A zona de fusão do material, onde ele realmente é derretido, né? E a zona de combustão, né? Essa zona de combustão alimenta as outras duas, né? É a zona que acelera o processo de queima, tá? Aqui, gente, tem um desenho esquemático aí de um forno, né? Então tem um desenho esquemático de um forno. Então olha só. Então aqui em cima, ó, a gente começa. Como é que a gente carrega? Como é que a gente carrega o forno? A gente carrega aqui por cima, tá vendo? Então região de carregamento do minério, do coque, dos fundentes, né? Toda a mistura que a gente põe na panela, tá vendo? A gente põe o minério, a gente põe o carvão coque, o carvão mineral coque, a gente põe os fundentes, né? Aqui a gente tem essa região 2 aqui, ó. Essa região 2, gente, ó, é a região mais importante do forno que eu comentei, que é a região da cuba, tá vendo? Ó? Então essa região 2, ela é a zona de pré-aquecimento e redução, ou seja, redução do oxigênio, tá? Na região 3, mais abaixo aqui da cuba, é a região de fusão, né? Na região 4, quase perto da saída aqui do cadinho, é a região que é a queima mesmo, né? Que há todo o processo de combustão. E por último, né? 5 aqui, que é o cadinho, é a saída do líquido, tá? Saída do minério do metal de primeira fusão. Bom, então dentro do forno, as reações de redução, ou seja, redução do oxigênio, né? A carbonetação, ou seja, a mistura do carbono ao minério, e fusão, ou seja, o derretimento do minério. Então vejam 3 reações, né? Redução, sai oxigênio do minério; carbonetação, o minério recebe carbono; e fusão, o minério é derretido, né? Geram 2 produtos líquidos. Olha que interessante. 2 produtos saem do forno. A sujeira ou escória. O que é essa sujeira ou escória? São aquelas impurezas que foram removidas. Lembra que eu comentei com vocês lá? Silício, manganês, enxofre, fósforo. Embora lembrando que essas sujeiras ou essas impurezas, elas não são totalmente removidas. Tanto é que quando o minério de ferro sai do forno, né, ele sai com um pequeno percentual ferro, carbono, de silício, manganês, enxofre e fósforo, tá bom? Mas realmente essas 3 reações acontecem, né? E sai dois produtos ou 2 subprodutos, né? A escória, tá? Que não vai servir para nada, tá? Descarte. E na verdade essa escória tem siderúrgicas que vende essa escória, né? Aí é um outro assunto que não dá para a gente falar aqui. Mas quando a gente quer fundir um material de baixa, um material metálico que não precisa ser de tanta qualidade, a gente pode utilizar esse material de escória como aditivo, né? Bom, e o ferro gusa? Gente, eles são empurrados, né, para lugares diferentes, né? E escorrem para o cadinho, onde sai pelo furo da corrida, de 2 lugares diferentes, né? Uma saída para o ferro gusa, que é o minério fundido, e outra saída que é a escória, que pode ser até aproveitado depois, mas que em tese é sobras de processo, em tese, tá bom? Bom, para a gente encerrar, muito importante isso, tá? Deixa eu ver se é a penúltima tela. Ô, gente, então é assim, o que nos importa aqui, ó? O que nos importa aqui, ó, é o gusa. O gusa saiu do forno.
Quando o Gusa sai do forno, ele tem duas alternativas. Ele sai com teor entre 3% e 4%. Tá? Gente, 3% e 4% é muita porcentagem, né? É porcentagem de ferro fundido, né? Ó, vamos ver? Ó, lá no começo da aula, ó, 3 a 4% é muito por cento de carbono. É porcentagem de ferro fundido, tá vendo? Ó, ferro fundido de 2,14 a 6,7, tá vendo? Então, realmente, quando sai do forno, como Gusa, ele sai com percentual alto, né? Sai com percentual alto. Então, olha só. Então, ao sair do forno, o Gusa, com teor de carbono entre 3 e 4,5, ele pode seguir dois caminhos. Ele pode voltar para a fundição, ok? Para ser usado na fabricação de peças de ferro fundido, ou seja, ele pode ir para a fundição e lá ele ser vazado em formas, né? Em formas que possam gerar peças de ferro fundido, ou ele pode ir, gente, para uma outra região da siderúrgica que a gente chama de aciaria. Por quê, gente? Ó, se ele for para a fundição, ele já está em percentual de ferro fundido, de 3 a 4,5, tá? Beleza. Só que para ele ser aço, ele tem que ter percentual inferior a 2%. Então, o que ele vai precisar fazer? Ele vai ter que passar por um novo processo, né, que é realizado, né, em um forno que a gente chama de aciaria, onde ele pode ser até misturado com sucata de aço ou eventualmente com outros metais. Então, por exemplo, uma coisa importante quando vocês vêem essas reciclagens de materiais, esses materiais sucata, gente, eles são reaproveitados justamente para se obter novos materiais. Então, juntamente com o ferro Gusa, que foi obtido no forno, né, no alto forno, ele pode ir para uma mistura para obter um aço qualquer, né? Então, olha só, ele é misturado com sucata de aço, ou eventualmente com outros metais, silício, manganês, por exemplo, né? Cromo, para obter aços especiais, para transformar-se em aço, ou uma liga de ferro qualquer, com um teor de carbono de menos de 2%. Ok? Aí nós temos o vídeo, que eu gostaria que vocês assistissem, tá? Que o vídeo, ele tem tudo o que nós falamos, mas ele é bem ilustrativo, tá bom? Então, gente, do alto forno sai o ferro Gusa, que é o ferro de primeira fusão, ou metal de primeira fusão. O ferro Gusa pode virar ferro fundido, vai para a fundição, vira ferro fundido, ou ele pode ir para a aciaria, passar por um novo processo de mistura e virar aço. Ok? Perfeito? Então, olha, vale a pena vocês darem uma olhada depois aqui nesse vídeo, tá muito completo, 14 minutos apenas de vídeo, vale a pena, tá? Gente, alguma pergunta, algum questionamento? Nenhuma, pronto. Não? Não, professor, tranquilo. Tá. Também não. O pessoal não está ficando até o final da aula, né? O pessoal está saindo antes do final da aula. Isso é ruim. Isso é ruim. Bom, gente, então é o seguinte. O que nós vamos fazer para daqui a 2 semanas, tá? Semana que vem nós não temos aula, tá bom? Então eu vou consertar aqui esse link aqui dessas palavras cruzadas. Tá bem simplesinho, tá? Vocês vão fazer com o pé nas costas, tá? Tá muito fácil, tá bom? Mas eu vou organizar esse link, tá? E vocês podem entregar a atividade a partir de hoje ou amanhã, assim que organizar isso, mas até daqui a 2 semanas, que vai ser dia 5 de julho, ok? Então, dia 5 de julho, tá?
que nós vamos fazer? É isso mesmo, né? Deixa eu confirmar aqui nossa próxima aula. É dia 5 de julho. Então, dia 5 de julho, nós vamos corrigir a atividade 5, essa que foi entregue hoje. Vamos corrigir a atividade 6, porque é simplesinha a palavra-chave, e aí a gente trabalha com um novo assunto, que é diagrama de fases, que é um assunto um pouquinho trabalhoso, tá bom? Gente,